Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Esse é um Lima Barreto que nunca viajou para a Ásia e para a Europa, mas que fez muitos belos livros, não é? Queria agradecer a Josélia, ao Guilherme, ao Mauro pelo convite. É uma honra estar aqui. E queria dizer também, antes de começar, que vocês podem fazer perguntas aqui. Os papéis estão nos seus assentos. E pela primeira vez nós pedimos, e o pessoal da praça também pode fazer perguntas. Eu vou aqui esperar por todas elas. Eu tenho a honra de ter sido convidada para mediar essa sessão com dois grandes intelectuais da cena cultural brasileira atual, Ana Miranda e João Reis. Eu sei que eles não precisam de apresentação, mas antropóloga que eu sou, não vou abrir mão do ritual. Não é? Bom, Ana Miranda nasceu em Fortaleza, no Ceará, cresceu no Rio e em Brasília. A partir dos anos 69, ela se radica no Rio de Janeiro e se muda para São Paulo. Nos anos 70, ela trabalhou em filmes do cinema novo brasileiro, vou falar disso. Dirigiu o Instituto de Arte da FUNARTE e foi editora-chefe dessa instituição. Ela recebeu, e também vamos falar disso, essa é uma outra faceta dela, uma formação em artes plásticas, cursando o Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília. Desde 2006, a Ana Miranda está de volta e com muito orgulho ao Ceará. Ela é autora de uma série de obras, não vou falar de todas elas porque não vou conseguir. Ela estreia com Anjos e Demônios em 78, mas o seu romance, de fato, enfim, que tomou a literatura nacional e mundial, é Boca do Inferno, que trata da Bahia do século XVII, justamente já mistura ficção e não ficção. Entre os outros livros da Ana, eu menciono o Retrato do Rei, situado em Minas, A Última Quimera, que tem o poeta Augusto dos Anjos como tema, Desmundo, que trata das órfãos que vinham de Portugal, Amérique, que trata da saga dos migrantes árabes, Dias e Dias, sobre o Gonçalves Dias, e assim vamos, José de Alencar, enfim. Ana Miranda, de fato, é uma pesquisadora que explora muitos autores e muitas histórias. O seu livro atual, que ela está lançando, é mais atual, é Chica da Silva, Cinderela Negra, que ela trata dessa personagem escravizada no meio das minas dos diamantes. Ela também viajou pelo mundo afora, esteve numa série de universidades estrangeiras, Stanford, Yale, Berkeley, e é colunista dos Caros Amigos, escreve para o jornal O Povo de Fortaleza, enfim. Recebeu o prêmio por Musa Praguejadora pela Academia Brasileira de Letras. Uma pequena confusão, porque por romance, mas na verdade era uma espécie de biografia, o que só demonstra como ela trafega nessa fronteira fluida. Ana também tem livros infantis, mas eu vou ter, antes de terminar a parte de Ana de Miranda, até já deixei cair aqui, eu queria segredar o que ela me contou, uma coincidência. Nos anos 70, Ana Miranda viveu um ano em Paraty com seu namorado, Aduino Calassante. Eles iam fazer parte, fizeram, eles, sobretudo, do filme do Nelson Pereira dos Santos, Como é Gostoso o Meu Francês. Como não tinham dinheiro, eles acabaram ficando aqui um ano esperando pelo filme. Ana Miranda fez uma ponta, uma figuração de 3 segundos, que ficou famosíssima, em que ela aparecia com uma índia, como ela insiste, toda vestida. Enfim. Muito bem-vinda, Ana Miranda. Obrigada. Eu gostaria muito de aproveitar e já apresentar o João José Reis, que é baiano, e faz tempo que é considerado um dos maiores e mais importantes historiadores do nosso momento e de momentos passados também. Ele é uma referência internacional nos estudos sobre escravidão. Seu conceito de negociação, seus estudos sobre revolta dos malês, revoltas e quilombos, seus livros sobre personagens individuais, africanos, escravizados ou não, libertos, que criaram suas próprias rotas, seus próprios destinos, enfim, nos fizeram aprender muito mais sobre esse mundo complexo da escravidão e dos africanos que vivem entre nós. João fez a sua graduação em História pela Universidade Católica de Salvador, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Minnesota e vários outros pós-doutorados na University of London, no Center of Advanced Studies e na Universidade de Stanford.
no National Humanities Center e também foi professor visitante na Universidade de Michigan, Brandeis, Princeton, Texas e Harvard. Atualmente, nossa mesmo, atualmente ele é professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. João é autor de uma série de livros, também não vou ter tempo de falar de todos eles, cito alguns só e peço que vocês façam lição de casa. Não há como deixar de ler os livros do João. Ele é autor de Rebelião Escrava, a história dos malês, ele vai nos ler um trecho desse livro. Enfim, autor de Negociação e Conflito, A Morte é uma Festa, Liberdade por um Fio, Domingos Sodré, um sacerdote africano, enfim, Alufar Rufino, e trabalha num livro agora sobre africanos na Bahia, né, e no contexto mais urbano. João já recebeu, como Ana Miranda, não falei dos prêmios, só citei um, mas vários prêmios, no caso de João, nacionais e internacionais, e ele acaba de ganhar um prêmio da Academia Brasileira de Letras por sua obra. Como eu comentei com o acadêmico Alberto da Costa e Silva, o João já devia ganhar logo uns 8 prêmios. Um não basta. Bom, hora de trabalhar aqui. Eu vou começar, então, com uma pergunta para vocês dois. Na verdade, vou começar pedindo que cada um leia um trecho. Eu pedi para que Ana Miranda lesse um trecho do seu livro, Chica da Silva. Depois eu faço uma pergunta. Muito obrigada. Certo. Bom, boa tarde. Antes de ler, eu queria só fazer um comentário que eu nunca, na minha vida, imaginei que eu fosse estar numa igreja falando, porque eu só entrava na igreja para rezar. E ajoelhada, tinha que ajoelhar. Então, é uma situação fantástica, emocionante voltar a Paraty e estar aqui com vocês nessa festa fantástica que é a Flip. O capítulo chama-se O Sentimento da Amante. As mulheres disponíveis ao amor eram a negra, a mestiça, a escrava, a forra. Mesmo quando havia alguma cristã branca desimpedida, o reinol preferia a mulher exótica. Para justificar essa primazia, espalhava-se que não havia mineiro que pudesse viver sem uma negra mina, pois só com ela faria fortuna. Todas as leis que tentavam regrar as uniões eram inócuas. A maioria dos casais formava-se entre brancos e negras, ou brancos e mestiças. As negras e mestiças ocupavam o lugar de esposas e proviam a população de sua descendência. Cerca de 90% das crianças nascidas em Minas Gerais entre 1719 e 1723 eram ilegítimas ou naturais. E a quase totalidade destas, filhas de escravos ou forras concubinas. O concubinato encobria numerosas situações amorosas e sexuais. Os casais ilícitos às vezes moravam numa mesma casa, outras vezes em casas separadas, mantidas ou não pelo homem, que podia ser solteiro ou casado, ou amante de outras mulheres. O casamento era estimulado pela coroa, mas a postura da igreja o desencorajava, impelia as uniões consensuais ao exigir vasta documentação, quase sempre difícil de se obter, e ao cobrar taxas para a realização da cerimônia. Aquela sociedade instável em que as pessoas viviam vidas provisórias e estavam ali apenas para enriquecer, desestimulava ainda mais as uniões legitimadas pelo casamento. Chica da Silva e João Fernandes jamais se casaram, o que deve ter dado origem a uma situação complicada, sobretudo para ela, que já havia passado pela experiência da repressão por parte dos visitadores eclesiásticos. Por outro lado, era a condição das outras forras que viviam como concubinas o que lhe podia trazer algum conforto,
Certamente, tal situação irregular levou o contratador a registrar a casa em nome de sua mulher e de provê-la com bens materiais e escravos. Aí entra uma parte assim em itálico que é como se fosse uma construção ficcional, mas não há nada imaginado, não há nada que seja pura imaginação ou criação autoral. É sempre a imaginação em cima de uma realidade, né? Mesmo sendo as mancebias tão comuns no Tijuco e, de certa forma, facultadas às negras ou mestiças, mesmo sentando-se ao lado de João Fernandes na igreja, Dona Francisca sofre, sob as vestes luxuosas, o estigma que a sua pele e origem carregam. Mas a cada filho que gera com João Fernandes, livres e batizados com pompas, sua posição de concubina esmaece exteriormente. O casal está sempre intimamente ligado, como se num casamento realizado pela igreja. Com o passar do tempo, Dona Francisca vai se tornando mais poderosa, mais importante. Vence com um sorriso, ordena com um olhar, decide destinos, desdenhosa com as varetas douradas do leque. É ela quem manda, mesmo quando parece obedecer. Porém, em seu íntimo, persiste a mancha das circunstâncias de sua origem. Suas crianças terão de passar por desafios e é preciso que os pais trabalhem para apagar as máculas de nascimento que a mãe lhes transmitiu. Quando João Fernandes não vai dormir em sua casa, na Rua da Ópera, Dona Francisca deita-se, magoada, com insônia, vigia a varanda e se entrega aos pensamentos mais infelizes, sentindo-se sozinha, abandonada. Onde estará ele? Talvez num rancho de mineração, talvez dormindo na casa do contrato, talvez no leito de outra mulher. É como se João Fernandes não lhe pertencesse inteiramente, levando uma vida a qual ela não tem entrada. Sabe que seu amante não se sente dono nessa casa. Aparece como uma visita para ver os filhos, ter noites de amor. Depois vai embora. Suas roupas não estão lá, nem seus livros, nem suas armas. Seus amigos não vão à casa da Barragán, a não ser um ou outro, quase sempre, para pedir intercessão junto ao contratador. Essa casa a mantém limitada a um lugar ainda aquém daquele que ela deseja e sabe merecer. Está preparada para enfrentar a classe dos mais poderosos com seus requintes. Pensa então em pedir a João Fernandes que construa uma casa para ambos. Não falará assim. Será melhor dizer que tem por capricho um palácio, com muitos salões, à altura da riqueza e poderio de João Fernandes, onde ele promoverá comédias, óperas em sua própria casa de ópera, ou recitais de música que tanto aprecia, jantares suntuosos, assembleias com danças e outros folguedos. Dona Francisca conhece bem o gênio alegre, folgazão e também sensual do seu companheiro, que ama a mesa, os festins e toda sorte de divertimentos e ostentação. Como sempre, João Fernandes concorda. Aí aqui descreve, né, ele construindo a casa, uma casa incrível com um mar. Ele faz um lago, faz um tanque, faz um navio de miniatura de madeira para ela conhecer o que é um barco, o que é a viagem oceânica. Então eles passam a ter essa casa muito luxuosa e se sucedem os dias de festas. À tarde são passeios no jardim e pescaria no tanque em escaleres dourados. À noite, o casal oferece lautos banquetes, seguidos de representações teatrais com peças do repertório local ou trazidas do Rio, de Lisboa. Apresentam-se concertos musicais, em seguida os convidados bailam e vão beber nos jardins iluminados até o romper da aurora.
Dona Francisca ordena aos escravos que sirvam a todos sem distinção, providenciando para que nada falte, compartilhando o prazer geral. Anima com sua presença os divertimentos, fazendo com que reine a maior liberdade e satisfação. O caráter do contratador combina perfeitamente com o do povo do Tijuco, sempre alegre e amante de prazeres. Lá, João Fernandes se sente em sua casa. Lá, Dona Francisca é mesmo uma senhora, com uma das famílias mais distintas. Recebe os amigos do contratador, o intendente, ouvidores, militares de altas patentes, gente da coroa, comerciantes ricos com suas senhoras e filhos. Eles se aproximam de Dona Francisca, conversam com ela, tratam-na como esposa do contratador. Chica está no auge da sua força, do seu esplendor de mulher, seu domínio. O único desassossego que remanesce em seu espírito é o da separação. Há sempre o risco de que João Fernandes vá embora. Obrigada. Como vocês viram, os limites entre ficção e não ficção, de fato, estão borrados, né? Então, Ana, eu queria te fazer uma primeira pergunta, justamente nesse sentido. Como escritora, de que maneira você se equilibra nessa corda bamba da ficção e da não ficção, do documento e da criação literária, e inclusive do desenho, porque cada capítulo é acompanhado pelos desenhos produzidos pela própria Ana Miranda. Você nos contaria um pouquinho desse processo, esse processo interno de criação? Sim, posso falar sim. Porque foi durante muitos anos, desde que eu estava escrevendo meu primeiro livro, foi O Boca do Inferno, eu tinha um sofrimento atroz, eu tinha pesadelos de noite. O que eu estava fazendo? Se eu podia tratar a realidade assim, se eu não podia tratar a realidade assim, se eu podia ficcionalizar, se eu podia usar as palavras daqueles autores dentro da obra. Se eu usasse as palavras, eu estava roubando as palavras deles. E se eu não usasse as palavras, eu estava traindo aqueles autores. Então era um dilema terrível, não tinha solução. E o que era ficção, para mim não era claro também, o que era ficção, o que era realidade. Então eu vivia numa espécie de nimbo, no purgatório, né? Já que estamos numa igreja, eu estava ali naquele purgatório e tentando dimensionar, tentando fazer alguma separação. Mas um certo momento, depois com a vivência, eu tive uma resposta que foi muito simples, né? Como o ovo de Colombo, que de repente você descobre. É que, na verdade, tudo que eu estava fazendo era ficção. E tudo vinha de uma realidade. Fosse uma realidade pessoal, fosse uma realidade da história brasileira, fosse uma realidade de amigos que me contavam histórias, de cenas que eu havia observado assim num restaurante, na rua, em algum lugar. Quer dizer, tudo vinha da memória, tudo vinha da imaginação, tudo vinha dos livros, porque eu escrevo muito sobre a minha relação com os livros, que a minha realidade é um escritório fechado, cheio de livros. Então, eles entram muito no meu trabalho, na minha escrita. E então, eu descobri, tudo é ficção. Tudo é ficção. E todo romance, isso é uma frase da Marguerite Yourcenar, todo romance é histórico, na medida em que ele faz uma recuperação de um tempo perdido. Então, eu sei que eu estou trabalhando com a ficção. Agora, tem uma frase que eu queria homenagear esses dois historiadores maravilhosos que estão aqui, absolutamente maravilhosos, que eu acompanho, sigo. Que foi uma frase que eu disse num encontro com vários historiadores, e eu disse assim com muito medo, porque eu não sabia qual seria a reação deles, mas a frase... E eles, afinal, gostaram da frase. Que a frase é assim, eu uso como epígrafe no Musa Praguejadora. Assim, os romancistas são historiadores que fingem estar mentindo.
E os historiadores são ficcionistas que fingem estar dizendo a verdade. Vocês concordam com isso? É verdade, né? Obrigada. Bom, já que nós fomos chamados de romancistas que fingem estar dizendo a verdade, então eu vou colocar o João nessa má situação, mas antes dele ficar em má situação, eu vou pedir, isso também não é um costume, mas nós achamos que deveríamos, né? Para vocês verem como sim, nós historiadores também tratamos, tudo parece que é romance, eu pedi para que o João lesse um trecho desse seu livro clássico. Né? Bom, depois desse prêmio eu já estou acreditando que realmente sou um romancista, né? Do prêmio da... Pode acreditar, João, pode. Mas vamos lá. Vamos. É a abertura, na verdade, do livro, né? O prólogo. Na noite do dia 24 para 25 de janeiro de 1835, um grupo de africanos escravos e libertos ocupou as ruas de Salvador, Bahia, e durante mais de 3 horas enfrentou soldados e civis armados. Os organizadores do levante eram malês, termo iorubá, pelo qual eram conhecidos na Bahia da época os africanos muçulmanos. Embora durasse pouco tempo, apenas algumas horas, foi o levante de escravos urbanos mais sério ocorrido nas Américas e teve efeitos duradouros para o conjunto do Brasil escravista. Centenas de insurgentes participaram, cerca de 70 morreram e mais de 500, numa estimativa conservadora, foram depois punidos com penas de morte, prisão, açoites e deportação. Se uma rebelião das mesmas proporções acontecesse na virada do século XXI em Salvador, com seus quase 3 milhões de habitantes, resultaria na punição de cerca de 24 mil pessoas. Isso dá uma ideia da dramática experiência vivida pelos africanos e outros habitantes da Bahia em 1835. A rebelião teve repercussão nacional e internacional. No Rio de Janeiro, uma notícia detalhada chegou ao público por meio de periódicos que publicaram o relatório do chefe de polícia da Bahia. Temendo que o exemplo baiano fosse seguido, as autoridades cariocas estreitaram a vigilância sobre os negros locais, sobretudo na corte imperial. Além de disseminar o medo e provocar o aumento do controle escravo em todo o Brasil, os rebeldes também reavivaram os debates sobre a escravidão e o tráfico de escravos da África, agora vistos com olhos mais críticos. Em Londres, Nova York, Boston e provavelmente outras cidades da Europa e das Américas, a imprensa publicou relatos do levante. A África teve conhecimento por intermédio dos numerosos libertos para ali deportados como suspeitos pelas autoridades baianas. A seriedade com que as classes dirigentes encararam a rebelião se revela na extensa devassa que foi feita. Esses processos resultaram numa formidável coleção de documentos sobre o movimento e os africanos que viviam na Bahia, fossem rebeldes ou não. Mais uma vez, a história dos dominados vinha à tona pela pena dos escrivães de polícia. A qualidade e a quantidade desses documentos tornaram-nos um testemunho extraordinário sobre a escravidão urbana e a cultura de origem africana nas Américas. Temos aí, por exemplo, mais de 200 interrogatórios nos quais, apesar do óbvio constrangimento da situação, os africanos falaram, além da rebelião, de aspectos de sua vida cultural, social, econômica, religiosa, doméstica e até amorosa. Entre esses documentos estavam alguns documentos escritos em árabe ou em ajami, que é a maneira com que línguas africanas, sobretudo o Hausa e o Fulani,
era escrito com o alfabeto árabe. E dentre esses documentos havia um que eu considero uma espécie de senha para uma revolta planejada para acontecer na manhã do dia 25 de janeiro de 1835, que é a sura, o verso do Alcorão, chamada A Noite da Glória, Al-Qadr, né? Que é uma sura que representa a revelação da escritura sagrada a Muhammad, né? E eu achei pertinente recitar o Alcorão aqui dentro de uma igreja. E sem nenhum problema, porque estamos falando, do ponto de vista institucional, da Igreja de Francisco, né? Uma igreja tolerante. Bom, mas vamos a essa passagem, que foi encontrado, eu repito, entre os papéis apreendidos pela polícia em 1835. Revelamos o Corão na noite da glória. Quisera soubessem vocês como é a noite da glória. Melhor que 1000 meses é a noite da glória. Nessa noite, os anjos e o Espírito têm licença do Senhor para descer com seus decretos. Essa noite é de paz, apenas até o romper do dia. Bem. João, essa noite é de paz somente até o romper do dia, né? Essa igreja é de paz, mas sabemos que como Salvador, também Paraty foi uma dessas cidades, né, dos circuitos da escravidão americana, né, que um escritor que diz que em cada tijolo há uma lágrima de dor. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre essas cidades e especificamente sobre o seu trabalho. Como é que, eu sei que já se falavam, já havia uma historiografia que tratava dessa ideia de revoltas de escravizados, mas com o livro do João, se acabou com o mito nacional, que era esse da passividade dos escravos no Brasil. Não é possível pensar que um sistema que supõe a posse de um homem por outro seja passível. Então, vou te perguntar um pouquinho, você pode comentar sobre os bastidores dessa pesquisa também, e sobre descobertas, sobre lacunas que nós ainda temos, e ainda mais, de que maneira, você já citou esse poema, mas a África, e uma certa releitura da África, da Jihad, estava também na revolta. Bom, esse livro, vocês devem ter percebido, é um livro, né, bastante longo, sobre uma rebelião, né? E o que eu fiz em termos de estratégia de pesquisa, quer dizer, com esse fato, foi cercar esse fato e ver como era que ele estava conectado com a sociedade da época e, em particular, com a comunidade africana da época, né? O interesse pela rebelião escravo não é novo, né? Desde a virada do século XX, portanto, no início do século XX, o antropólogo e médico que dizem ser um dos fundadores da antropologia afro-brasileira, Nina Rodrigues, já escrevia sobre essas rebeliões, assim como escreveu sobre Palmares, e inclusive fazia conexões com a África, né? De maneira diferente da minha, mas fazia conexões. E depois temos realmente uma tradição de escritos sobre revoltas escravas. E eu gostaria, até por uma homenagem, lembrar aqui do Clóvis Moura, né, que escreveu um livro fundamental na década de 50 chamado Rebeliões da Senzala, né, onde ele também estuda as revoltas baianas, porque não foi apenas essa revolta de 1835, nós tivemos na Bahia mais de 30 revoltas e conspirações, né, e nem todas dirigidas por muçulmanos. O que, na verdade, eu fiz foi fazer uma releitura, muitas vezes crítica, e outras vezes de convergência, né, com essa tradição de historiadores. Mas eu talvez tenha sido quem mergulhou mais fundo na documentação fantástica que eu já mencionei aqui, né?
inspirado em grande parte por uma historiografia que revolucionou os estudos da escravidão na década de 70 e 80, né? E que me inspirou bastante para escrever esse livro com uma pegada antropológica, com uma pegada cultural. Essa pegada cultural que me faz revisitar, né, a África e buscar ali a compreensão para muito da dimensão que teve a revolta de 1835. Né? O que é interessante é que uma das coisas que aqueles que escreveram sobre a revolta de 1835 diziam é que a revolta era uma continuidade de guerras santas que de fato estavam acontecendo desde o início do século XIX na África. E especificamente nessa região de onde vieram os escravos muçulmanos. Diga-se de passagem que a Bahia foi o local de todas as Américas que mais recebeu escravos muçulmanos. Né? Então, eu fui lá tentar entender isso, mas em 1935 eu descubro o quê? Eu descubro que, além dessa dimensão religiosa, que eu não defino apressadamente como uma guerra religiosa, como uma guerra santa, talvez fosse para alguns, né, dos líderes, etc., mas que não foi incorporado coletivamente por todos os escravos envolvidos como tal, até porque os escravos, nem todos os que se rebelaram eram muçulmanos, né? É uma coisa muito complexa, né? Mas tanto que eu tive que escrever 650 páginas para explicar, né? Mas de todo modo, sim, o que eu descobri e enfatizei de novidade maior foi a dimensão étnica, né? A palavra malê é uma palavra que vem da palavra imalê, em Iorubá, que foi como, desde aquela época, foi rotulado esse movimento. Né? E, então, digo, bom, tem uma coisa muito... E depois eu fui nas listas dos escravos que foram presos, lá tinha sua origem, essa é uma parte da documentação fantástica, o sujeito era preso, e lá ele declarar quem era o nome do senhor, no caso dele ser escravo, a origem, muitas vezes perguntar quanto tempo você está na Bahia, enfim, tem descrições realmente fantásticas da vida de cada um dos indivíduos interrogados. E então, quer dizer, havia uma dimensão étnica, né, vinculada a esses africanos iorubais, né, que é um grupo que está predominantemente na Nigéria, né, no centro do país, e um pouco também na vizinha República do Benin. Né. Então, usando essa documentação fantástica, eu acho que a contribuição maior que eu dei foi exatamente trazer, né, essa África para a Bahia, ainda mais do que já está. Né? Bom, tem uma pergunta aqui para os dois, depois eu desmembro um pouquinho. Essa nossa sessão foi chamada de Fora de Série. Eu fiquei imaginando o porquê do Fora de Série, vou lançar duas hipóteses. Fora de série porque, ao menos no formato da Flip, temos aqui um historiador com jeito de romancista e uma literata com jeito de historiadora. Em comum, eu também acho que é a minha segunda hipótese, vocês tratam de forma principal ou secundária, de personagens singulares da nossa história, do cânone da nossa história, da nossa literatura, e também vozes, de alguma forma, dissonantes na narrativa nacional. Então, para a Ana, eu perguntaria, pensando nessa questão do fora de série, se você poderia contar um pouquinho como é que se distinguem essas mulheres como as virgens de Desmundo, as freiras de Que Seja um Segredo, Bárbara do Crato, que você retratou em Semiramis, e agora Chica da Silva. E para o João, se você falaria um pouquinho o que significa selecionar personagens em especial, e tão especiais, e por vezes tão pouco conhecidas. Eu estou me pedindo para você traçar um paralelo entre Domingos Sodré, o Alufar Rufino, a sua nova pesquisa, e outros protagonistas que você quiser. Vai pensando que Ana começa.
Essa pergunta é muito difícil, mas eu acho que é uma pergunta que me ensina muito sobre mim mesma. E eu estava pensando aqui, essas mulheres são muito diferentes entre si. A dona Bárbara do Crato é uma heroína, é a atriz-avó da Raquel de Queiroz, uma heroína cearense. Foi uma general assim, de exércitos, ela tinha aquela turma de homens armados a cavalo, ela comandava essas pessoas contra a monarquia. Eles lutavam a favor da República e da independência. Então ela era uma heroína, inclusive com título dado por um naturalista que teve lá no Crato. As virgens, você que escreveu, né? Eu não sei se elas eram virgens, mas elas eram moças lá do convento. Eu acho que até nem todas eram virgens, não. Pela história essa. ali, eu acho que... Faz parte da minha ficção. Donzelas, né? Elas eram mulheres que viviam não no abandono, porque elas viviam num convento e eram cuidadas pela rainha. Foram as nossas antecedentes, das mulheres brasileiras. Foram as mulheres que vieram formar as primeiras famílias brasileiras a pedido do padre Manuel da Nóbrega. Mas elas eram abandonadas no sentido do afeto. Elas não tinham pai, não tinham mãe, elas não tinham mais família. Elas viviam ali, né, tentando formar novos laços afetivos e exiladas, não é, porque foram tiradas da sua casa primeiro, depois do seu convento, e atravessaram o oceano, então elas viveram essa sensação do exílio, do desmundo, de chegar no avesso do mundo, né? E a Chica da Silva, quer dizer, a primeira, uma mulher que lutou pela liberdade. As segundas, mulheres que sonhavam com a liberdade. E a Chica da Silva, a mulher que consegue a liberdade. Ela era escrava e ela consegue ser alforriada e consegue se transformar numa mulher dona do seu próprio destino. Então, talvez elas são diferentes em si e são unidas talvez por esse traço, que é o traço do amor pela liberdade. E também a questão do exílio. E que é interessante, porque eu estava observando agora, elas são quase que uma representação de quem eu sou. Porque eu sou essas figuras todas. Eu sou essa pessoa que foi tirada lá da minha casa. Tinha uma casa linda lá no Ceará, com uma babá que eu adorava. E fui tirada, aí fui para o Rio. Quando eu já estava gostando do Rio, daquelas montanhas e daquela casa que ficava em cima, que chamava apartamento, aí eu achava que era apertamento, e já estava gostando da praça, da igreja que tinha do lado, o Festival Tom e Jerry, aquelas coisas. Aí fui tirada, fui para Brasília. Aí em Brasília, uma nova adaptação. E eu achava que isso era maravilhoso, e tudo isso foi experiência de vida para mim. Mas à medida que eu fui escrevendo os meus livros, meus romances, eu fui percebendo que havia uma questão, que era uma questão que me puxava muito para as minhas origens, que era uma questão relacionada a esse sentimento de exílio, né? E sempre tive um temperamento assim, muito versátil. Eu sempre fui muitas pessoas. Eu até sofria muito com isso. Eu tenho uma irmã chamada Marlui Miranda, eu acho que muitos de vocês devem conhecer. Ela é fantástica, ela faz um trabalho maravilhoso com música indígena. Está aqui o Ricardo Otá, que é a Marci, que conhece muito bem o trabalho dela. E a Marlui, desde criança, ela é música pura, ela era música pura. Quando ela tinha 2 anos de idade,
o espetáculo da casa, assim, para as visitas, era assim, chegava uma visita, aí a minha mãe botava o Clair de Lune na vitrola, aí começava a ressoar o Clair de Lune, e a Marluí chorava. Aí ela tirava o Clair de Lune, Marluí parava de chorar. Aí ela botava de novo o Clair de Lune, ela chorava, tirava o Clair de Lune, ela parava de chorar. Então esse era o espetáculo apresentado. E a Marluí sempre foi essa pessoa da música. Ela tinha vários talentos, ela desenhava muito bem, melhor que eu até, fazia tudo melhor que eu. Mas ela era música pura e eu fazia de tudo. Era uma dispersão, era maravilhoso. Mas eu tinha uma sensação muito que me atemorizava bastante. Se eu fizer de tudo, eu vou fazer o quê, né? Como é que eu vou mergulhar em alguma coisa? Então, a descoberta do romance foi a grande solução dessa minha questão da versatilidade, porque o romance, cabe tudo no romance, né? Cabe a poesia, cabe o desenho, cabe tudo. E essas mulheres aqui são todas representações de sentimentos meus e da minha vida. Então, não adianta eu me esconder atrás do passado colonial, porque eu estou sempre descobrindo que sou eu que estou ali. E tem muitos leitores que conseguem desvendar esses segredos todos e me falam que me conhecem. Mas como? Lá na Bahia, Gregório de Matos, como é que você me conhece? É impossível, senão eu conheço você. Bem. Ô, João, você também é Domingos Sodré, ali fala o Farrufino? Olha. Não. Aliás, eu queria até um pouco restabelecer minha identidade como historiador, e não como romancista, né? A frase é muito boa. A frase é muito boa, mas há limites, né? O seu livro, Chico da Silva, aliás, é muito interessante porque é um livro que é uma mistura de romance e história, realmente, né? E você, inclusive, indica com o itálico, né, quando é uma coisa ou outra, e tem notas de rodapé. No nosso caso, a nota de rodapé é uma espécie de, o quê? É uma coisa sagrada, né? No romance, não. Porque nós temos um protocolo, né, acadêmico, erudito, etc. Quer dizer, o historiador pode escrever livros sem nota de rodapé, em geral, assim, para o grande público, etc., né? Mas não vai escrever um livro de pesquisa monográfico, entendeu? Um livro grosso como esse, sem nota de rodapé, porque os pares, né, vão atrás de você e dizer, não, isso aí, de onde você tirou isso? Entendeu? Está inventando. Então, nós não temos a licença, nós temos que ter imaginação, né? E trabalhar com probabilidades, com verossimilhanças, para preencher aquele buraco que a documentação não nos permite preencher, né? Então, eu diria que temos que trabalhar com 80% de documentação e 20% de imaginação, né? Mas, quer dizer, se eu for dizer assim, eu faço ficção, né, eu serei sacrificado no altar da história, sem ter a menor dúvida. E realmente há uma diferença muito importante. Agora, no século XIX, história era um gênero literário, né? Isso foi resgatado depois da história passar quase o século XX todo acreditando que era ciência, né? As ciências históricas, não sei o quê. Eu não acredito que a história seja ciência, entendeu? Mesmo ciências sociais. História é humanidades. Então está provavelmente, talvez, mais próximo, né, é humanidade, né? No final do século passado, a história começa a resgatar, aliás, com muita ansiedade, né, o desejo da comunicação. E aí começa a se preocupar com o estilo, né? E há, inclusive, historiadores que acreditam naquela frase que você diz, né, que há realmente, né, uma dose, né? Nós também não estamos dizendo que escrevemos estabelecendo verdades, né? Porque uma das, digamos assim, dos 10 mandamentos da história é que cada geração escreve a sua própria história.
né? Isso já vem de Mark Bloch, né? Na década de 40, 1940. Então, eu só queria fazer essa ressalva aqui para quando eu sair daqui não ser atacado por historiadores, né? Beijo. Você me inclui nessa, então. Pois né? é, Então, ela tá valendo começar, aqui também. não precisa nem sair, porque ela já iria me... Estamos incluídos os dois. E eu também, para não ser atacada como romancista, pelos outros romancistas. Né? Pois é, há esse perigo esquina. também. Ela também está salva, os 3 salvos. João, agora vamos nós. Sim, mas agora para os meus biografados. Isso. São pessoas... eu já desisti até de chamá-las de pessoas comuns, mas são pessoas desconhecidas, não são nem a Chica da Silva, né, que apesar de ser uma escrava, depois uma escrava, etc., era muito conhecida. Né? Aliás, é muito conhecida. Né? Esse talvez seja o quê? O 10º livro, né, que foi escrito sobre Chica da Silva, filme, né, minissérie, enfim, né, uma coisa conhecida. O Lima Barreto, igualmente. Né? Os meus são marginais, estão na margem, vamos dizer assim, não são na margem, estão na margem da história, porque eles basicamente pediram. Eu não fui atrás dos meus personagens. Né? Eu estava fazendo pesquisa em todos eles. Estava fazendo pesquisa nos arquivos e eles emergiram do arquivo, tem dizendo assim, eu estou aqui, escreva alguma coisa sobre mim. Né? Agora, eles ao mesmo tempo não são, eu estou falando eles porque ainda não escrevi uma biografia de uma mulher, né? Eles ainda não são a pessoa comum, porque deixaram pistas suficientes para que eu pudesse biografá-los, apesar de serem pistas cheias de falhas, né, cheias de buracos. Você tropeça o tempo todo, né, por falhas da documentação, digamos assim. Né? E essas falhas de documentação que você precisa preencher com a sua imaginação, invocando inclusive outros personagens, etc. O Domingos Sodré, era um adivinho, uma espécie de babalaô, né, da tradição iorubá. Ele era iorubá, né? Que se chamava, os iorubás eram chamados de nagôs, na Bahia e em algumas partes do resto do Brasil. O segundo personagem, o Alufá Rufino, o título já está, é um livro que eu escrevi em parceria com Flávio Gomes e Marcos Carvalho, 2 historiadores e amigos, um do Rio de Janeiro, outro de Pernambuco. O Alufá Rufino, um muçulmano. Então nós tivemos, né, uma pessoa do candomblé, né, da tradição do candomblé, um muçulmano, e esse terceiro, que ainda está em estado, né, de embrião, mas eu já publiquei um longo artigo sobre ele, é um Haussá, portanto, do norte da atual Nigéria, onde está havendo essas confusões aí, Boko Haram, etc., e onde estava o centro do jihad, do início do século, da Guerra Santa, do início do século XIX, mas eu ainda não consegui detectar nele qualquer dimensão da sua religião. É quase certo que ele fosse um muçulmano, pelo menos ao desembarcar, né? E durante algum tempo. Essas pessoas todas foram pessoas que vieram como escravos, ascenderam, né, dentro da escravidão, conseguiram a liberdade, compraram a liberdade. No caso desse último, ele foi dado a liberdade que era muito comum no Testamento, e eles, portanto, eles saem, né, do vale do anonimato e escalam a hierarquia social e começam a ter bens, por exemplo, fazem testamento, né, testemunham em documentos do tabelião, eles têm escravos, isso é um dado importante, todos são africanos, mas têm escravos, ex-escravos. Um deles, o último, se tornou um homem muito rico, né? Chama-se Manuel Joaquim Ricardo, e ele já tinha escravos antes de adquirir a sua alforria, né? E quando ele morreu, em 1865, ele tinha 38 escravos.
além de muitas outras propriedades. E ele estava entre os 10% de pessoas mais ricas de Salvador. Né? O que é importante, no caso da gente, né, acompanhar essas trajetórias, é que, apesar de todo o sucesso material que essas pessoas tinham, essas pessoas não frequentavam os salões da classe alta, né, de Salvador, os donos de engenho, os grandes comerciantes, os brancos, em outras palavras. Né? Então, a sua ascensão social fazia muito mais sentido dentro, no interior da própria comunidade africana. Agora, eu devo dizer que esses que ascenderam socialmente, né, e até aqueles que conseguiram a alforria e continuaram, né, permaneceram pobres, era uma porcentagem muito pequena dos quase 5 milhões de escravos que foram importados para o Brasil. Né? A grande, a imensa maioria foi trazida, né, como escravos, ou nascida no Brasil, né, como escravos, e morreram escravos. Isso é muito importante enfatizar, né, para depois não ver, não, porque os negros também, os africanos tiveram culpa e, portanto, não há que se fazer reparação. Há que se fazer reparação, mesmo que nós nunca tivéssemos tido a escravidão, bastávamos ter a desigualdade. Né? Vamos nós, então. Como essa mesa é fora de série, eu vou fazer aqui uma escapada fora de série no tempo e no espaço. Ana Miranda e João Reis receberam prêmios da ABL. Eu gostaria de falar desses prêmios. Ana Miranda trata de um personagem, Gregório de Matos, no romance e na biografia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho se a pesquisa muda, se a pesquisa não muda. E ela recebeu um prêmio justamente por esse livro, né, Nas Margens, entre a biografia e, ao mesmo tempo, a ficção. Depois faço uma pergunta semelhante ao João. Bom, já vou fazer antes, assim você se organiza aqui. João acaba de ganhar esse prêmio na ABL e fez um discurso contundente sobre um tema que ele acabou de tratar. Quem sabe você pode até continuar, porque você se desenvolve. Ele falou exatamente sobre a questão do racismo, né, ele tomou a palavra para falar sobre desigualdade, discriminação e racismo. O discurso do João viralizou. Então, João, começa, porque assim você continua onde você acabou e Ana depois continua. Não foi um discurso para insultar, desafiar ou provocar ninguém, mas é um discurso que eu acho que, da minha posição de pessoa que trata desses assuntos, mas, sobretudo, como cidadão, entendeu? Porque eu não trato só de escravidão. Eu escrevi um livro chamado A Morte e uma Festa, que é o meu livro mais popular, por sinal, que é sobre atitude diante da morte. E eu ali falava de 3 coisas que vinham dando certo. Uma continua dando certo, que é o sistema de cotas educacionais para o ingresso nas universidades federais no Brasil. Né? E agora 50% das vagas tem que ser de cotas. Que são cotas, aliás, importante dizer, socio-raciais. Né? Porque os brancos pobres também têm acesso. Né? Depois há uma divisão da demografia local da universidade e aí é que entra a divisão racial, digamos assim. Que, aliás, esse sistema de cotas foi inaugurado, se não me engano, no governo de Brizola, nesta mesma UERJ que hoje em dia está padecendo, que foi ontem aqui mencionado. Né? Então, é uma coisa que está dando certo, o sistema de cotas. A ponto que, acabei de saber hoje de manhã, ao completar 12 anos, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que está estabelecida em algumas cidades do Recôncavo, que era a região, o centro do escravismo baiano, né? Que era a região de concentração dos engenhos baianos. Essa universidade hoje tem 83% dos seus alunos afrodescendentes. A Universidade Federal
do Recôncavo. Ali mesmo tem uma outra universidade, também no Recôncavo, chamada Unilab. Foi criada em 1900, começou a funcionar em 2011. Chama-se Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. O único defeito é esse nome longo, né? Onde estudam em torno de 20% dos alunos, é uma universidade pequena com 5.000 alunos, entre os quais em torno de 1.000 alunos da África lusófona. Né? E os demais, até quase por cento, são afro-brasileiros. Pois bem, eles ganham uma bolsa mínima de R$530, que esteve ameaçada há 2 ou 3 meses atrás de ser cortada. Né? Não para os atuais, mas para os futuros ingressantes. Isso daí é uma migalha diante da exploração que foi, né, a que foi submetido a África durante o tráfico negreiro. Entendeu? Então é uma mão que se estende ao continente africano, mas é uma coisa quase que ridícula diante do orçamento nacional. Né? E a outra coisa que eu falava ali também era sobre uma lei foi feita, né, obrigando o estudo da África nos bancos escolares, né, em todos os níveis do estudo fundamental e médio, que foi agora pela reforma educacional do atual governo, foi eliminada a obrigatoriedade, foi eliminada. Né? O que iria abrir, né, horizontes incríveis, porque iria colocar no mesmo patamar do conteúdo, né, dos currículos, né, o que a gente estuda, o que eu estudei, o que provavelmente a maioria dos meninos estudam, de história europeia. Né? Enfim, e é uma coisa que algumas crianças, por exemplo, no ano passado houve um concurso de redação e um garoto de 9 anos escreveu uma redação, que foi uma das premiadas, dizendo que o que ele mais sentia, 9 anos, né, que ele mais sentia na escola é nada existir sobre a cultura africana e sobre a África. Ele ainda dizia, tudo bem, os deuses gregos são o máximo, mas eu queria também ouvir sobre os deuses da África, entendeu? E aí ele vai citando Xangô, etc. Entendeu? Um garoto de 9 anos. Né? Se essa lei tivesse já sido implantada, essa queixa, né, não viria. É uma coisa que ele não estava lá denunciando nessa redação. Então, eu falei sobre essas coisas e falei também sobre a escravidão contemporânea. Né? De como a nova lei trabalhista, isso aí, na verdade, não é resultado de uma elucubração minha, mas especialistas estão dizendo isso, permitem, por razões que, né, eles entendem procedente, permitem que certas práticas do chamado trabalho análogo à escravidão retornem. Né? Como o contrato, por exemplo, negociado, né? Valer sobre o que está legislado. Né? Quer dizer, pode haver uma situação de escravidão voluntária, porque essa legislação trabalhista não foi pactuada com a classe trabalhadora, foi pactuada com os empresários. Entendeu? Tá bom. Ana, vamos lá. Gregório você de Matos. Recebeu o prêmio estou falando aqui como você trabalhou com Gregório de Matos, Boca do Inferno e Musa Praguejadora. Qual é esse espaço aqui que você
pode dar para nós aqui como é que se produz esses dois gêneros? Bom, nós os romancistas, os ficcionistas, trabalhamos com outros arquivos diferentes. O meu arquivo é o sonho. Então eu quase não tenho trabalho, basta adormecer e as coisas chegam e aparecem e se mostram para mim. Tanto que eu fui criada na minha infância e adolescência em Brasília, então eu era uma pessoa muito voltada para o futuro, né? Brasília é uma cidade espacial, é uma cidade que tem uma arquitetura moderníssima, né? E de repente eu passei a trabalhar com coisas muito antigas. E como é que veio isso para mim? Veio através de um sonho. E aqui em Paraty, e quando eu estava morando aqui em Paraty, nos anos 70, eu sonhei que eu estava numa casa aqui em Paraty, e eu sabia que era século XVII no sonho, porque as roupas todas eram roupas antigas desse século. Eu tinha ido olhar a Trilha do Ouro aqui em Paraty, e aí eu olhava, eu estava num sótão, e olhava lá embaixo, estavam preparando uma festa. Algumas pessoas fazendo comidas, botando uma mesa, botando uma toalha assim numa mesa, e aquelas mulheres, parecia um filme do Visconti, né? Lindo, todas as pessoas vestidas, uma coisa muito estranha. E aí alguém chegava, esbaforida, assim, e dizia: não vai ter mais a sua festa de casamento, porque roubaram o seu vestido de casamento. E eu descia desesperada as escadas e ia pela Trilha do Ouro. Então foi a partir desse sonho que eu comecei a escrever. Quase 10 anos depois, eu comecei a escrever, eu anotei o sonho e comecei a escrever um conto. E o Gregório de Matos também me chegou por meio de um sonho. Quer dizer, nós vamos fazendo essas outras ligações que existem, não é, dentro de cada um de nós. Nós temos muitos mundos, temos esse mundo da realidade, mas temos os mundos da emoção, da fantasia, o mundo dos sonhos, o mundo dos sentimentos, o mundo dos pensamentos, das comoções, da memória. Tudo isso vai ocorrendo dentro de nós e nós não nos damos conta disso muitas vezes, porque estamos preocupados com o aluguel, o leite das crianças e essas coisas. E aí veio o sonho do Gregório de Matos. Ele me buscou nesse sonho. Eu subia uma torre muito alta, também num tempo antigo, e lá no alto da torre tinha uma mulher muito velha, com uma trança branca, e ela era cega. E eu estava procurando alguém, ela dizia que não sabia, mas começava a me contar a vida dela. E ela dizia que tinha sido amante do Gregório de Matos. É um sonho muito estranho, é um sonho que não tem nenhuma explicação, porque eu conhecia o Gregório de Matos da escola, né, aquelas ediçõezinhas expurgadas, um poema, outro religioso, claro. Tinha o fascínio, porque eu sabia que ele era obsceno, então adolescente adora conhecer o que é obsceno, né? A sexualidade, abrir a porta da sexualidade, da visão também rebelde, ele era um rebelde. Eu fiquei 10 anos escrevendo, a partir desse sonho, um livro, Boca do Inferno. Foram 10 anos. Foram 10 anos de convivência com o Gregório de Matos. E era assim, lendo. Era muito difícil encontrar até os livros dele. Não tinha nem livro, não tinha nada nessa época. Nos anos 80, não tinha nada, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Então, era uma busca, assim, por resquícios, né? Aí encontrava um volume aqui, depois um outro amigo meu. A minha mãe encontrou também num sebo lá alguns volumes. Eu acabei conseguindo reunir a obra atribuída a ele, que foi publicada, coligida e publicada pelo James Amado, irmão de Jorge Amado. Acabei tendo isso e eu fazia aqueles mergulhos na própria poesia. E eu ia conhecendo o Gregório de Matos por meio das palavras atribuídas a ele. Que a obra dele é fantástica, porque também é crônica. Ele conta
como era a vida das pessoas. Por meio dessa poesia, né, nós temos informações sobre questões mais profundas, assim, do comportamento, né, o que acontecia dentro das alcovas. E eu indo lá, né, com o Gregório de Matos. Quer dizer, a mulher era amante do Gregório de Matos, era eu também, porque eu virei amante do Gregório de Matos. Porque o Gregório de Matos ia para os... Quer dizer, eu não dormia com ele, né? Não dava, porque ele era um fantasma. Mas eu ia junto com ele para os quartos, eu ia junto com ele para as alcovas, eu ia junto com ele para os conventos, onde ele tinha amores, né, com as mulheres, as freiras e tudo isso, é verdade. Então foi uma relação assim de vivência, como se fosse um casamento mesmo, de 10 anos, vivendo aquilo e aprendendo a escrever. Aprendendo a construir um livro dentro de um formato clássico, que é dificílimo, é muito difícil de fazer uma construção de um livro dentro de um formato clássico, de uma pessoa que estava se apoderando da palavra. Eu não tinha palavra, eu não tinha o dom da palavra, eu não sabia nem falar, eu não sabia nem responder. As pessoas me perguntavam uma coisa, eu não sabia responder. Eu tinha na cabeça, mas eu não sabia transformar aquilo. Eu não tinha voz, então eu estava construindo a minha voz, eu estava construindo a mim mesma. É um processo fantástico, né, da escrita e da leitura, que você vai se construindo a si mesmo. Então isso foi se formando assim, numa experiência verdadeira, porque eu acho que nós não escrevemos o que nós queremos, nós escrevemos o que nós somos, e só dá para escrever aquilo que é verdadeiro dentro de você. As palavras nunca falseiam, nunca enganam, as palavras são sempre reveladoras. Então foi essa relação que foi ficando registrada ali, da nossa convivência. Ele me ditando muitas coisas, ele sempre ao meu lado, ele sempre de mãos dadas comigo, ele me levava pela Bahia, eu sentia que ele tinha uma aceitação assim, da nossa relação, era uma paixão mútua. Ana, desculpa eu interromper essa sua intimidade. É porque o tempo é esse mago ligeiro. E nós já estamos aqui, eles nos deram 5 minutos a mais, porque já estouramos todos. Que pena. Não, mas eu quero que vocês voltem a falar, porque eu quero trazer uma pergunta da praça, justamente, para a gente terminar com ela. E também dizer que Ana, nesse sonho todo, quando ela estava em Paraty, ela recebeu agora o roteiro de Clara dos Anjos, o que é uma coincidência maravilhosa, né, desse mundo. Mas há uma pergunta que fecha bem aqui a nossa mesa. Então, Ana, pode continuar, mas vocês vão ter 1 minuto cada um para responder essa pergunta muito ligeira, como vocês vão ver. Tá certo. Até que ponto, enfim, vocês como historiadores, romancistas, cada um reconheceu a sua parte. A pergunta é, qual ficção, e eu acrescento, e não ficção, irá prevalecer no relato do Brasil de hoje? 1 minuto, Ana. 1 minuto, João. Vai, Ana. Quer o João antes? Deixa eu ver a pergunta direito. O som daqui não está muito bom. Ana, quer começar? A sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo um pesadelo. Talvez um pesadelo. Teve ajuda aqui. E às vezes parece ficcional, às vezes parece realmente um pesadelo, né? Quer dizer, tantas coisas surgindo, tantas coisas se destroçando. Até vampiro. Talvez um romance de terror, né? Gótico. Estamos vivendo então o que vai prevalecer é a ficção gótica. João, agora você, não adianta... Bom, eu acho que foi Galeano que disse que a América Latina não precisava ter nem o realismo fantástico, porque ela já era, né, fantástica. Nós estamos atravessando, na verdade, uma realidade, né, muito dura, né? Ontem mesmo essa semana,
ou essa última semana, foram mortos dois quilombolas na Bahia, né? O massacre aos índios, por exemplo, né, que está virando sistemático, aos trabalhadores sem terra, são populações, aliás, que estão nas margens, inclusive, né, da mídia. A gente não tem uma cobertura decente, eu diria. E o que está acontecendo é que esses poderes, né, locais estão, hoje em dia, no Brasil, se achando com licença de fazer essas coisas, né? Então, eu acho que não é ficção, entendeu? Esqueça a ficção. É o que nós estamos vivendo aí, que está muito bem documentado, se você procurar, e é isso que vai ficar para o futuro, entendeu? Inclusive para os historiadores do futuro, é a documentação desse, como alguém já disse aqui, né, desse pesadelo que estamos vivendo hoje. Bom, gente, conversa boa não acaba, né? Ela é arrancada de nós. Parabéns, Ana. Parabéns, João.